vai fazer um balanço da CPI da Covid. Um pouco mais de 2 meses de início da CPI. Começou no dia 27 de abril desse ano, muita coisa já rolou. Teve protagonismo do senador baiano. O Otto Alencar tem dado umas declarações polêmicas e feito confrontos também muito polêmicos lá no Senado em Brasília. E para discutir isso, a gente trouxe a equipe fera de política do site bnews.com.br, que está aqui comigo. Eu não sei em qual ordem está aqui quem está do meu lado, mas vamos apresentar aqui aleatoriamente. Henrique Brinco, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Estava com saudade desde janeiro. A gente saiu do Fato e Opinião em janeiro para voltar em fevereiro e acabou que teve segunda onda e a gente não voltou. Então, estou muito feliz de estar voltando com esse programa. E já volta com uma missão que é de passar para os nossos espectadores aqui do site BNews como é que está essa situação lá em Brasília, né? É tanta informação, tanta confusão, que às vezes até confunde a gente, jornalista, imagina o público que está em casa. E hoje a gente vai tentar elucidar um pouco dessa CPI aqui. A gente recebe também Vitor Pinto, editor de política aqui do site BNews. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Brinco. Boa tarde, Eliezer, e todos que nos assistem pelo YouTube, pela nossa BNews TV, pelo nosso Instagram. Pois é, vamos falar muito sobre essa CPI da Covid, essa CPI da pandemia, na verdade, que, apesar de ser exclusivamente no Senado Federal, tem movimentado os bastidores do poder também na Câmara Federal e balançado as estruturas de um palácio que fica em frente ao Congresso, o Palácio do Planalto, e tem tirado o juízo e sossego do presidente da República, que tem também ganhado uma grande visibilidade nas redes sociais e que tem um gancho aí novo. Acho que a juventude está começando a acordar e acompanhar mais a política do nosso país. É isso aí. A gente recebe também editor do site bnews.com.br, meu amigo Eliezer Santos. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde, Rafa, Brinco, Vitor. Prazer estar aqui novamente. Como o Vitor falou, é uma CPI que trata da pandemia, mas que tem contornos políticos muito fortes e já estamos vendo isso tanto nas manifestações nas ruas, como também nos indicadores das pesquisas, né? Sobretudo falando sobre a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem muita coisa para tratar aqui hoje. Exatamente. Vamos começar do final para o início. Eu vou começar com um vídeo aqui, eu vou dar um play num vídeo do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, essa live que ele faz semanal, e questionaram ele porque ele não se manifesta sobre essas denúncias que aconteceram, e sobretudo depois que os irmãos Miranda levaram ao Congresso, levaram à CPI denúncias envolvendo a Covaxin. A gente vai acompanhar aqui o que foi que o presidente da República falou depois que foi questionado sobre isso, e a gente volta já para discutir esse assunto. Vamos ouvir aqui, vamos ver se dá para ouvir aqui. Deixa eu só aumentar nosso áudio. Criar narrativas contra mim, criar mentiras, bater, me chamar de corrupto. Eu agora sou corrupto se pegasse um centavo com vacina. Zero. Inclusive, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI do Renan Calheiros, do Omar Aziz, que dispensa comentários, né? Eu não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, de hipótese alguma, que não estão preocupados com a verdade. Se gastar o governo, por quê? O Renan, por exemplo, é aliadíssimo do Lula. O cara quer o Lula, a volta do Lula a qualquer preço. Então, não vou responder coisa de CPI para esse cara, né? Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Mário, o Saltitantes, fizeram uma festa lá embaixo na presidência, né? Entregando um documento por responder. Pergunta a CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Caguei para a CPI. Palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele cita nominalmente Renan Calheiros e Omar Aziz, que são aí relator e presidente da CPI da Covid. Eu queria começar falando sobre isso, né? De que forma vocês avaliam o comportamento do presidente com relação aos personagens que estão envolvidos na CPI. O que se sabe é o seguinte: os irmãos Miranda não sofreram nenhum ataque por parte do presidente Jair Bolsonaro. Isso é pensado de forma deliberada? Qual a análise que vocês fazem? Vamos começar por Eliezer aqui. Então, eu acho que a CPI, que começou com foco em cima do comportamento do presidente, né, tanto na questão do uso de máscara, o fato dele promover aglomeração,
tinha esse contorno inicial, né? Era o comportamento do presidente, como o governo dele lidava com as agruras da pandemia. Só que aí o trabalho da CPI foi avançando e chegou em um aspecto muito mais contundente, que é falar sobre uma suspeita de corrupção. Nesse sentido, a gente não viu o presidente Jair Bolsonaro fazer nenhuma defesa técnica do seu governo. Ele manteve a mesma postura inicial, que é uma postura de enfrentamento, é uma postura radical. Esse é o perfil do presidente. Se ele se mover desse lugar, ele perde o resto de apoiadores que ele tem. Ele precisa tensionar, ele precisa do discurso radical. O que faz ele aparecer no noticiário hoje, e a gente está falando sobre isso, é justamente esse tom agressivo, hostil. Eu lembro que a gente, no Fato e Opinião, talvez do ano passado, a gente conversava alguma coisa assim: Bolsonaro precisa do terreno bélico, ele precisa do ambiente de guerra, de conflito para sobreviver. Sem isso, ele some do noticiário. Esse é um ponto central para avaliar qualquer declaração do presidente. E, obviamente, como você fez a menção aí aos irmãos Miranda, os irmãos Miranda fizeram uma acusação pontual, técnica, sobre possíveis irregularidades. Então, como essas questões não foram elucidadas pelo governo, o governo não apresentou respostas, o presidente, estrategicamente, também não fala sobre eles, porque pode ser um ponto solto. De repente, uma aspa colocada de uma maneira indevida pode acabar expondo o próprio presidente se, eventualmente, essas denúncias se comprovarem. Então, de antemão, eu sinto que o presidente não sinto os irmãos Miranda, porque existe aí um ponto solto ainda, né? A história não está amarrada, e ele precisa, sim, desse discurso hostil, é o que mantém ele com o resto de popularidade que ele ainda tem, faltando 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio para as próximas eleições. Ele precisa desse discurso, ele vai seguir com isso. Não podemos esperar um Jair Messias, Bolsonaro... Paz e amor, né? Longe disso. Agora, Vitor, Eliezer falou aí sobre que esse terreno bélico é fértil para o Bolsonaro, justamente porque senão ele sairia do noticiário, mas também é fértil no sentido de criar uma cortina de fumaça para tantos outros fatos que estão se sucedendo no governo, não é isso? Sempre quando você tem um fato que, querendo ou não, sacode as estruturas do bolsonarismo, eles tentam criar um outro fato novo, que é o que a gente chama de cortina de fumaça, que é, inclusive, uma tática de guerra, para se criar um pano para esconder o que realmente importa. Sempre quando, um exemplo, agora, quando teve esse escândalo voltado para a Covaxin, para Luiz Miranda, Ricardo Miranda, a gente teve a queda do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que foi algo pensado também nesse sentido, e agora sempre tem uma fala do presidente, mesmo que seja escatológica, para poder desviar a atenção e criar uma nova narrativa, que é um termo, inclusive, que o bolsonarismo gosta muito de usar, narrativa, criar narrativas. Nesse caso específico que Eliezer estava falando, dessa questão do bolsonarismo, do bélico, ele sempre tem que ter a guerra. Para Bolsonaro tem que ter a guerra para ele poder crescer e aparecer de alguma forma e dialogar com o público dele que gosta da guerra e que quer a guerra, quer ver o circo pegar fogo. Na questão da CPI, nós temos aí uma CPI que, juridicamente, eu acho que não vai surtir tanto efeito, mas que está, sim, de fato, provocando um derramamento de sangue do presidente, o sangue eleitoral, e fica o questionamento: por que não responder à carta dos senadores? E aí vem alguns senadores provocando, falando assim, alguns senadores de oposição. Eu queria que Bolsonaro dissesse que Luiz Miranda foi mentiroso e que Ricardo Barros era honesto. Se ele dissesse isso para a CPI iria aceitar de bom grado a opinião dele, mas isso o presidente não faz. É a mesma coisa, aí eu vou explicar para o povo que está nos assistindo. Por exemplo, você está naquele Natal, aquela reunião de família no Natal, na Semana Santa, naquela família enorme, que tem vários tios, vários primos, chega aquela tia fofoqueira e larga uma fofoca, uma história sobre uma irmã ou sobre uma sobrinha. Sim. Se é mentira, lógico que vai haver uma reação da pessoa que foi atingida pela fofoca e dizer assim: é mentira.
É mentira isso daí, por isso, por A mais B. Cria aquela cisanha, voa farofa para um lado, voa peru para o outro. Mas quando há esse tipo, isso no nosso dia a dia isso acontece. Quando a gente é atingido por um fato, uma notícia, uma acusação, que a gente é atingido e sabe que é mentira, a gente vai para cima o tempo inteiro dizer, é mentira, não procede, é isso e aquilo, e você vai tentar provar. E eu não estou vendo isso por parte do governo federal, como Eliezer pontuou. Foi algo muito técnico, foi algo muito pontual. Os irmãos Miranda, inclusive, são responsáveis pelo ressurgimento da CPI da pandemia. Porque até quando eu fui lá em Brasília, no Senado, acompanhar a CPI, era aquele início, estava naquele fogo, mas que o fogo estava apagando. Precisava de lenha para essa fogueira. E os irmãos Ricardo e Luiz Miranda fizeram esse papel que foi crucial para essa CPI durar mais de 90 dias, porque ela iria acabar agora. E foi um motivador para que os senadores pudessem colocar mais um outro requerimento, postergando a CPI e postergando basicamente até o fim do ano, na boca do ano da eleição. Então, o que vai ter de sangramento eleitoral e partidário aí, principalmente focado no presidente, não está no gibi. Agora, trazendo um pouco de que forma o público tem observado e tem absorvido as informações referentes à CPI, eu tenho ouvido muito o seguinte, como é que essa CPI vai ter uma credibilidade para julgar um presidente da República, para julgar um ministro da Saúde ou técnicos do Ministério da Saúde, sendo que tem como membros Omar Aziz, cuja esposa foi presa em esquema de corrupção, se tem como membro Renan Calheiros, que também respondeu por outros esquemas. Como dar credibilidade, né, a uma CPI cujos membros também foram acusados em outras épocas? O povo se questiona muito sobre isso. Sou eu ou sou Brinco? Brinco. Eu acho que a política como um todo está doente, né, Rafa? Então, dos dois lados, tanto de quem é contra o presidente como de quem é a favor do presidente. O Bolsonaro, quando ele fala que está cagando, né, é uma maneira de falar para o público dele que não está mais ligando para o que ele diz, sabe? Esse público que ainda vota no Bolsonaro é um eleitorado que trata ele como um ídolo, sabe? Que não está se importando com a verdade mais, né? A última pesquisa da Datafolha aponta que ele tem 24%, né? A gente, desde o início, vinha falando que ele tinha 30%, e esse público está diminuindo. Mas é um público ainda muito cristalizado que o que ele fizer, se ele pintar o nariz de palhaço, se ele botar uma melancia no pescoço, é um público um eleitorado que vai apoiá-lo, independentemente de qualquer coisa. Mas eu acredito que esse movimento da CPI, né, de cobrar explicações, eu acho que pegou muito mal, né, para o presidente. Inclusive, eu estou vendo algumas repercussões aqui na internet, né, no Twitter, o pessoal está subindo a hashtag Bolsonaro cagão, né, porque ele não está dando uma explicação por um fato, né, e ele não está dando uma explicação pela ameaça dos irmãos Miranda terem gravado essa conversa, essa suposta conversa que aconteceu. Essa suposta conversa não, essa conversa que realmente aconteceu em março, né? Já está comprovado que houve essa conversa, né? Mas o teor a gente ainda está em discussão, né? Tudo que os irmãos Miranda dizem estão batendo com as provas, né? Tudo converge, né? Essa história do Ricardo Barros, né? A gente está vendo novos escândalos, inclusive o The Intercept ontem divulgou uma matéria muito interessante a respeito de que o governo federal fechou um acordo para comprar vacinas, né, com um valor mais caro do que os governadores do Nordeste estão importando, e também com o lobby de Ricardo Barros. Então, tudo que os irmãos Miranda estão dizendo bate com a realidade. E existe esse temor do Palácio do Planalto de que haja uma gravação que possa contestar o presidente. Inclusive, é uma máxima do jornalismo de política, né, que nenhum político resiste a grampo. Então, se o Bolsonaro cair num grampo, realmente eu acho que pode ser a bala de prata aí que muitos estão procurando, né, para dar o start no impeachment. Rafa, agora, voltando para Vitor aqui rapidinho, Vitor, passando a bola para você justamente por também... Vitor deu risada quando eu falei grampo. A Bahia sabe muito bem disso. Sim, tem histórico, né? Agora, aproveitando que você também estuda direito, muito se fala sobre o seguinte: não foi consumado um esquema de corrupção, por exemplo, né? Foi descoberto antes. Eu vi até um meme e a internet está aí para
tratar dos assuntos sérios e pesados de uma forma mais leve e fluida, eu vi um meme que dizia o seguinte, se uma mulher chega em casa e conversa com o marido, né, dizendo que uma amiga me contou que você me traiu, e aí o marido nega, mas a amiga mostra provas, mostra ela uma foto de que foi traído. Isso configura a traição? Não configura. Óbvio que vai configurar, apesar de ele não ter visto e de não ter executado, não ter visto com os próprios olhos. Nesse caso da CPI, foi mais ou menos a mesma coisa. Houve toda a tratativa para que um esquema de corrupção fosse engendrado dentro do governo federal, dentro do próprio Ministério da Saúde, mas ele não foi executado por causa da denúncia feita aí pelos irmãos Miranda. Na sua opinião, essa parte que tem se chamado de prevaricação pode ser considerada outros crimes ou tão somente a omissão do governo federal em relação ao que ele deveria ter agido e não agiu quando foi denunciado e quando Bolsonaro não pediu que a Polícia Federal fizesse a investigação, só pediu depois quando houve a divulgação? Eu acho que no caso da CPI, para que arraste de fato o Bolsonaro para a investigação, é de fato a prevaricação. Não só a prevaricação, como, por exemplo, falsidade ideológica e outro tipo de falsidade de documentos. A senadora Simone Tebet, que é uma constitucionalista de primeira linha, ela mostrou, por exemplo, documentos que foram adulterados, que foram falsificados, e ali mostra... Absolutamente, né? Inclusive, notas fiscais que, de alguma forma, o governo mostrou que seriam as notas utilizadas, mas que o inglês totalmente chulo, que dificilmente estaria em um documento oficial. Mas, no caso específico do Bolsonaro para a CPI, eu acho que o que mais pesa é a prevaricação, que é o fato dele saber que havia em curso um processo que poderia, de fato, gerar uma corrupção dentro do Ministério da Saúde, e ele fala que ele é imbrochável e incorruptível, mas que dentro do governo... Tanto que a reação dele depois foi dizer assim, eu não consigo saber tudo o que acontece nos ministérios. Eu não sou um Superman. Baixou o Lula no Bolsonaro aí, Vitor? O Lula no Bolsonaro, porque Lula também falava a mesma coisa. Inclusive, o Luiz Miranda, ele me remeteu muito ao depoimento que Roberto Jefferson deu à CPI do Mensalão, quando Roberto Jefferson disse que havia corrupção dentro do governo Lula, mas que Lula não sabia. E que ele que informou a Lula que havia a corrupção. Miranda fez o mesmo tipo de discurso. Miranda disse que havia corrupção dentro do governo Bolsonaro, mas em nenhum momento ele disse que Bolsonaro era corrupto, vale lembrar. Mas que Bolsonaro estava sabendo do ato, disse que iria acionar a Polícia Federal para investigar, mas não acionou. Então, a busca, e há claro, no universo legal jurídico, uma clara tipificação de prevaricação. Ele sabia que estava acontecendo algo estranho, tinha um corpo estranho, sim, mas que não tomou nenhuma atitude. É como se tivesse uma omissão, como você falou, é uma omissão. Sim. Agora, só para arrematar o lance do cagão, caguei, né, para a CPI, o relator, o Renan Calheiros, que é um dos principais citados por Bolsonaro, ele falou o seguinte, abre aspas, isso foi hoje, viu? Eu nunca vi uma palavra só que sintetize um governo tanto como esta. O governo estava com dificuldade de encontrar um slogan. Agora encontrou. Então, aí teve outro momento que ele falou assim, todos nós sentimos esses odores irrespiráveis que empestearam o Brasil e mataram tantos inocentes. Renan Calheiros é daquele, ele faz do limão limonada. Ele fez um excelente discurso para jogar para a galera. E respondendo a sua pergunta, Rafa, sobre a credibilidade dos membros da CPI, eu acho que os fatos estão se impondo sobre os membros, né? A CPI ela é toda digitalizada, ela é transmitida ao vivo na televisão. Então, ainda que a comissão quisesse manipular alguma coisa, não teria como, porque ela está acontecendo diante dos olhos de toda a sociedade, né? As pessoas estão até chamando, né, a CPI, né, de fazer uma associação com o BBB, né, que todo mundo fica acompanhando o dia inteiro isso, né? Então, os fatos estão se impondo, né? As provas estão se encaixando. Então, ainda que o Renan Calheiros, né, que a gente sabe todo o passado dele, ainda que ele quisesse, né, manipular de alguma forma, os fatos estão se impondo sobre a política, entendeu? Então, a situação do presidente é bastante complicada. E se assemelha ao BBB não só por causa da transmissão e da repercussão, mas das tretas que estão acontecendo lá dentro, que Otto Alencar, senador baiano,
tem protagonizado algumas dessas tretas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero passar a bola aqui para Eliezer e perguntar o seguinte: a gente está falando aqui sobre Miranda, sobre o deputado, o irmão dele também é Luiz Ricardo, e me chamou a atenção, Eli, algo que me deixou preocupado, na verdade. Durante o depoimento dele, ele citou pela primeira vez a suposta participação do Barros à tarde, 3 da tarde, e só foi, de fato, confessar que ouviu o nome dele ser citado mais ou menos às 9h30 da noite, depois que a senadora Simone Tebet pressionou bastante ele, e ele falou: eu sei o que vai acontecer comigo se eu disser, eu sei o que vai acontecer. Isso mostra o nível de preocupação que as pessoas que têm algo, ou sobretudo alguma verdade, né, sobre o presidente da República ou sobre o governo dele, para dizer, eles ficam preocupados com retaliações, com o que pode acontecer. E, de fato, aconteceu, né? O irmão dele teve o login do sistema retirado do ar pelo Ministério da Saúde. O que me chama a atenção aí, só pegando o início do que você falou sobre ele ter mencionado um parlamentar no início da tarde, e só foi revelar o nome à noite, quando a senadora cobrou isso a ele, e ele ainda diz: todo mundo aqui sabe quem é. Isso. Quando ele diz isso, ele expõe ali os bastidores de Brasília. Ele expõe a avaliação que a CPI e o Congresso Nacional têm, que todo mundo sabe onde cada um joga. Então, quando ele fala daquela forma, ele está querendo dizer assim: o Brasil vai saber o que nós já sabemos há muito tempo. Sim. Por outro lado, quando ele fala ele sabe que é que ele vai passar a partir dali, né, depois de revelar o nome, ele também dá um indicativo de não só para o Palácio do Planalto, mas ele também está falando, talvez, de um poderio do próprio Ricardo Barros. Vale lembrar que Ricardo já foi ministro da Saúde, ele é uma figura do Centrão, participou dos governos Lula, Dilma, Temer, agora com Bolsonaro, sempre com relações a atividades voltadas para a saúde, tem a esposa com um cargo importante no governo federal, então é uma pessoa que transita com certo privilégio no poder há bastante tempo. Então, não me parece ser uma pessoa que caiu de paraquedas nesse assunto. A forma como os senadores reagiram e a própria forma como Miranda mencionou o nome de Barros, já antecipando que vai sofrer retaliações, mostra que Ricardo Barros não é uma figura qualquer, não caiu nisso de paraquedas. Sim. E nem é nenhum estagiário nesse tipo de movimentação. Me lembrou Eduardo Cunha. Sim. E o que me chama a atenção é a maneira como o deputado diz que vai sofrer prejuízo na vida eleitoral dele. Óbvio, tem uma ofensiva do próprio Palácio do Planalto, que veio através do ministro Onyx Lorenzoni, mas que foi numa narrativa formal, jurídica. Por outro lado, obviamente, ele teme os prejuízos que não estão à luz do dia, né? Aquelas articulações de bastidores que acabam enfraquecendo a vida de qualquer parlamentar. Se você não tiver uma posição interessante no Congresso, você morre politicamente. Você perde o seu poder de barganha, poder de política para tocar certas operações. Ele seria relator de um projeto importante do governo, provavelmente vai perder essa relatoria. Então, obviamente, tem as coisas do jogo que estão sobre a mesa, que todo mundo consegue ver, e tem aquelas coisas de bastidor que causam prejuízo muito maior à vida de qualquer parlamentar que queira protagonismo para continuar no cenário do legislativo. Então, eu acho que aquilo que ele fala, para mim, é muito mais importante quando ele diz que todo mundo aqui já sabe que é o Ricardo Barros, do que necessariamente ele dizer que vai sofrer prejuízo, porque isso é de lei. Isso é de lei na política. Quando você rompe com alguém, você vai ter retaliação, você perde espaço, você perde tudo isso. O que nos espanta é que talvez a CPI já tivesse essa informação de Ricardo Barros e não tenha revelado. Sim. E aguardou que o próprio Miranda fizesse isso. Porque talvez num contexto de narrativa, isso aqui é só uma suposição, obviamente, mas se já tinha essa informação, por que aguardar, então, o deputado vir trazê-la? Então, eu percebo também que é um movimento estratégico da CPI. Nós estamos falando do Senado Federal, pessoas mais maduras, mais habilidosas, mais conhecedoras do poder, da lei, da movimentação política. Então, não é uma tarde de domingo de votação de pré-impeachment de Dilma, por exemplo, na Câmara, você via aquele espetáculo. Não, o Senado é mais silencioso, muito mais maduro e muito mais
eu vou até colocar aspas nisso, mas muito mais malandro em conhecer os caminhos do poder. Então, a gente não está falando de meninos. Tudo que está sobre a mesa da CPI, muito provavelmente, é a ponta do iceberg. Os senadores não iriam se expor para fazer confrontos com o presidente se não tivessem material suficiente para, na hora que precisar fazer a prova dos 9, realmente ter o que Brinco falou, a bala de prata. Então, o material que a CPI já coletou até aqui já é suficiente para fazer um estrago gigante no governo, como o próprio G7, né, os senadores de oposição independentes, estão fazendo diuturnamente. Mas eu acredito que existe muito mais coisas que os próprios senadores e deputados sabem, porque a forma como o deputado Luiz Miranda falou naquela comissão naquele dia, todo mundo aqui já sabe, é tipo assim, vamos falar para o Brasil agora, 1, 2, 3, Ricardo Barros, só faltou isso. Deve ter dado frio na espinha de muita gente, muito senador ali naquele dia, viu, Lê? Agora, avisar para quem está assistindo aqui, a gente está fazendo um debate sobre a CPI da Covid, um balanço, na verdade, com o nosso editor do site bnews.com.br, Eliezer, que acabou de falar, o editor de política também, Vitor Pinto, e com Henrique Brinco, nosso repórter, grande repórter de política do site BNews, que é para quem eu vou dirigir a pergunta agora. E você que está assistindo pelo Instagram, que quer mandar uma pergunta, a gente desativou o comentário porque fica no rosto do repórter, mas você pode entrar também no YouTube da BNews TV, bota aí no Google, YouTube BNews TV, entra lá, essa transmissão também está sendo gerada ao vivo, e lá você pode mandar a sua pergunta, que a gente vai fazer de tudo para responder aqui ao vivo. Henrique, vamos falar agora sobre o comportamento dos atores, dos principais atores que participam dessa CPI. A gente tem visto muitas reclamações de que os depoentes estão mentindo descaradamente para os senadores, né? Alguns confrontam de forma mais incisiva, outros são debochados, como o Otto Alencar, que soltou uma piadinha para o advogado do Wizard. Enfim, tem para tudo que é gosto, tem comportamento de senador para tudo que é gosto lá nessa CPI. De alguma forma, esses depoimentos que são escancaradamente mentirosos, acabam descredibilizando o trabalho que é feito ali na CPI? Eu acho que são problemáticos para quem está mentindo, né? Por exemplo, Carlos Wizard tinha uma credibilidade muito grande no empresariado antes dessas investigações, né? Antes de se envolver com o governo. Ele era uma pessoa que tinha uma presença, inclusive, na mídia, tal, uma imagem super polida, e saiu muito queimada. A imagem dele está bastante danificada, né? Eu acho que essa semana o presidente da CPI, Omar Aziz, estabeleceu um novo patamar, né, para o colegiado ao ordenar a prisão do Roberto Dias, né, porque chegou a um ponto que a mentira estava tão grande que já estava até vergonhoso para a CPI não tomar uma atitude, né? O Renan Calheiros já havia ordenado a prisão, né, outras vezes, né? O Omar Aziz vinha mantendo uma postura até mais polida, né? Ele inclusive foi escolhido como presidente por ter, né, esse trânsito nos dois lados, né, tanto da oposição quanto na base do governo, né? Mas chegou a um ponto que, se ele não tomasse uma atitude, realmente criaria um ambiente confortável para os próximos depoentes, né, mentirem, né? E agora a CPI chegou numa fase que só vai entrevistar peixe grande, né? Ricardo Barros deve ser, né, entrevistado nas próximas semanas. Então, os principais envolvidos na CPI, e a CPI também ganhou um novo patamar, porque a CPI ela começou com a premissa de investigar, né, o chamado, né, pela oposição de genocídio, né? São 520 mil mortes no Brasil. Então, chegou-se, a CPI veio com essa premissa de investigar, né, por que chegou a esse número tão alto, e acabou descambando numa CPI de escândalo de corrupção, né? Então, os fatos são gravíssimos. Se não for o maior escândalo de corrupção em fator financeiro, né, já chegou na casa dos bilhões, né, de desvio de dinheiro, de possível desvio de dinheiro, mas sem dúvida é o pior escândalo, porque envolve a vida das pessoas, né? Você lida com vacinas, né, com pessoas que estão morrendo, né? Então, moralmente, é o pior escândalo, certamente, de corrupção. Então, a CPI precisava tomar uma atitude, até porque crescia na internet, né, nessas redes sociais aí, bolsonaristas, né, e também até na oposição também havia um sentimento de que a CPI já estava caminhando para a pizza, né?
que não daria em nada, que estava se esfriando, né? Então, a prisão em rede nacional do Roberto Dias, eu acho que estabeleceu um novo patamar, né? E agora o Omar Aziz vai ter que manter esse patamar. Ele vai ter que, agora também, se novos depoentes mentirem, ele também vai ter que tomar a mesma atitude. Então, traduzindo para o nosso público, o pau que deu em Chico vai ter que dar em Francisco, né, Henrique? Exatamente. Ô, Vitor, eu tô fazendo sabatina com o Vitor aqui da parte jurídica, porque ele é estudante de direito também, assim como eu. A gente falou agora sobre a prisão de Roberto Dias. Vamos falar um pouco sobre o regimento da casa. Eu entrevistei há 2 semanas, mais ou menos, o senador Fabiano Contarato. Ele disse o seguinte: ele é um senador de oposição, né? Ele é completamente contrário ao governo e a tudo que prega o governo Jair Bolsonaro, mas ele diz o seguinte: olha, Rafael, eu não posso chegar aqui na rádio para você e dizer que eu sou a favor da convocação do presidente Bolsonaro. O regimento, ele não prevê que Bolsonaro seja convocado para ser depoente lá na CPI da Covid. E muito tem se cobrado, principalmente com relação ao governador Rui Costa, que foi presidente do Consórcio Nordeste quando os respiradores foram comprados. Respiradores esses aqui da Bahia, inclusive, que foi pago 40 e tantos milhões e que nunca chegaram. Muito tem se cobrado a presença desses governadores e de secretários de saúde lá na CPI, no Congresso Nacional, no Senado. Qual a sua opinião com relação a isso? Segue o regimento à risca ou se abre exceções, já que é um momento de investigação e de muito dinheiro que foi investido, que foi gasto e que não chegou os respiradores e que nem chegou o dinheiro de volta? Mais do que o regimento, Rafael, isso é matéria de competência da Constituição Federal também. Nesse sentido, a gente tem visto, por exemplo, uma atuação que alguns senadores da oposição apontam como avacalhadora da CPI, que é uma sucessão de pedidos de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal e concessão de habeas corpus para determinados personagens que estão aí na CPI. Mas o STF está cumprindo seu papel. Ninguém é obrigado, de fato, a gerar provas contra si mesmo. Então, assim, se eu sou investigado, se eu estou na característica como investigado, eu sou réu de um processo, eu não tenho obrigação de dizer nada que me comprometa. Então, os HCs que foram concedidos, de fato, têm um fundamento legal, têm um fundamento constitucional para isso. Então, e vale destacar também, muitos reclamaram que, porque, aí é só no caso da prisão do Roberto Dias, porque o Omar Aziz não fez isso com o Pazuello, porque o Omar Aziz não fez isso com outros que sentaram ali na cadeira de depoentes ou como convidados e mentiram. Primeiro, se a pessoa é convidada, ela não é obrigada a prestar depoimento. Ela fala se ela quiser. É diferente de convocado, né? Convidado é uma coisa. Isso, é diferente de convocado. Ela fala se ela quiser. Quando uma pessoa chega como convocado, mas tem um HC do Supremo dizendo assim, você só fala se você quiser. Ela só fala também se quiser. Ela pode até mentir, mas ela não vai sofrer represália, não pode sofrer represália, porque ela está com habeas corpus assegurado. Eu digo o que eu quiser, e se eu quiser ficar calado, eu fico calado. Se eu quiser ir embora, eu vou embora. Ou então ouço as perguntas, a manifestação de todos os senadores não fala nada. Foi o que aconteceu com o Carlos Wizard. Ele fez uma manifestação inicialmente e falou. Pronto, isso é algo que está previsto na lei, na Constituição, ponto. Sobre o caso dos governadores, é a mesma coisa, governadores e prefeitos. Quem tem competência fiscalizatória é o legislativo, que vem da sua característica originária. O legislativo municipal é quem fiscaliza o executivo municipal, ou seja, a Câmara de Vereadores de Salvador, que tem que convocar um prefeito ou convocar pessoas ligadas aqui à Prefeitura de Salvador para poder prestar um esclarecimento, algo focado para a gestão do município. Da mesma forma, é a questão estadual, é o Legislativo Estadual que fiscaliza o Executivo Estadual. É competência da Assembleia Legislativa da Bahia fazer a fiscalização para o Executivo. No caso do Federal, há um impedimento, como você falou, do regimento do Senado para uma convocação de Bolsonaro, como também no sentido macro da coisa na Constituição. Você pode convocar um ministro, você pode convocar alguém lá do ministério, um diretor, tanto que para se convocar um deputado, quando o Luiz Miranda foi chamado, não foi como convocação, foi como um convite, o que poderia dar uma briga entre casas legislativas. Tanto que quando foi
pego aquele celular esqueci o nome dele agora. Isso, do Dominguete, do policial militar. Teve o senador Jorginho que falou assim, por que a gente não pega também o celular do Luiz Miranda, que está ali, lá fora, no Senado Federal, dando entrevista para a imprensa, para a gente também poder fazer. Aí foi que Randolfo Rodrigues falou assim, ele é um deputado federal, ele não tem uma prerrogativa para poder apreender um celular de um deputado federal. Isso só a Justiça Federal pode fazer, ou o STF. Então, há toda uma prerrogativa constitucional, regimental, de leis também infraconstitucionais que falam sobre esse assunto. Então, eu não estou vendo nenhuma irregularidade sendo cometida. O que pode, sim, um exemplo, o senador Girão, que é um dos principais defensores para que o consórcio do Nordeste preste esclarecimentos à CPI, ele agora está batendo na tecla do Carlos Gabas, que foi o secretário executivo do consórcio do Nordeste, e o Bruno Dauster. Esses dois, sim, podem ser convocados para a CPI, mas que a gente não vê... Bruno Dauster, inclusive, que é ex-secretário da Casa Civil, que saiu do cargo depois do escândalo das compras fracassadas dos respiradores pelo consórcio Nordeste, que tinha Rui Costa como presidente. Esses dois podem ser convocados, mas também precisa que o plenário da CPI aprove essa convocação. Ninguém é convocado ali do nada, assim, o presidente quer convocar, convoca. Não. A parte do pressuposto que a oposição tem maioria. Então, é o plenário que decide. Agora, antes da gente partir para as consequências, né, de que essa CPI vem causando no governo federal, no executivo federal, vamos falar um pouco da atuação do senador Otto Alencar, senador baiano, senador já com traquejo político de anos, e foi vice-governador, deputado, enfim, tem uma carreira política de mais de 3 décadas, e tem sido um dos destaques nessa CPI, né? Destaques e também muita polêmica. Eliezer, como é que você tem observado a atuação de Otto Alencar? Ele tem passado um pouco da conta, tem exagerado ali nas doses durante essas tardes de BBB/CPI da Covid? Eu acho que quando você fala de se ele tem passado da dose, acho que o caso que vem mais forte à cabeça é daquela médica Anísia Yamaguchi, né? Da questão emblemática sobre a diferença entre vírus e protozoários, né? Rapaz, eu fui no Google procurar saber, viu? Eu confesso que eu também fui no Google porque me deixou intrigado. A medida, eu acho que a dose ali naquele dia excedeu, porque não pelas perguntas técnicas que ela, como uma médica, estaria dada para responder, mas pela intransigência na interlocução. Ela não conseguia completar as respostas. E quando você está falando com um cientista, com alguém que é técnico em algum assunto, nem sempre as respostas serão sim ou não. Tem contexto. Então, naquele caso, realmente, o próprio depoimento da médica ficou prejudicado, porque a gente poderia ter ali explicações dela sobre certas coisas, mas houve uma intempestiva, né? Um comportamento mais severo do senador nesse sentido. Inclusive, ela está processando o Otto. Exato. E ela, inclusive, acionou o senador baiano na justiça. Então, eu acho que, naquele caso em especial, tivemos outras situações pontuais também, mas o comportamento do senador, para mim, como cidadão que acompanhava como jornalista, eu senti que o depoimento foi prejudicado, porque mais do que confrontar as pessoas, a gente precisa saber o que elas têm a dizer. Sim. A CPI é um momento disso. A CPI não é um momento do senador, como vou usar um verbo das redes, né, das redes sociais, não é o momento do senador lacrar. É o momento dele colocar questões e de as pessoas terem a oportunidade de responder. E confrontar não é desrespeitar, né? Porque beirou desrespeito ali em algumas ocasiões. Sim, mas obviamente, como eu disse anteriormente, os senadores são figuras experimentadas, habilidosas, sabem que tudo que fazem tem desdobramentos, consequências, e, obviamente, o senador ganhou muita fama em função daquela oitiva e também está ganhando... Foi de forma deliberada? E está ganhando também muitos ataques em função disso. Então, é do jogo político. Você bate, você apanha. Ele é ciente disso. Otto Alencar, só para a gente resgatar um pouquinho, Otto poderia ter sido eleito presidente da comissão. Não foi porque o PSD preferiu por Omar Aziz por outras razões, né? Que aqui não tem nem espaço para falar. Mas Otto Alencar também foi colocado pelo PSD como um nome possível para ser presidente do Senado.
Antes da ida de Vitor a Brasília, acho que foi semanas atrás, eu também estive lá, acho que foi no dia da eleição do Senado. Eu estive no gabinete de Otto, conversei com ele, e ele disse que não tinha condição de colocar uma candidatura para presidente na rua, porque ele precisaria rodar o país, buscar apoios políticos. E ele já é um idoso, 70 e poucos anos, no meio de uma pandemia, não era coerente ficar circulando no país, né? Então, essa foi uma das alegações. Então, o senador Otto já vem brigando por protagonismo dentro do Senado desde o início do ano. E pensando que a gente tem eleição para o governo da Bahia no próximo ano, o nome de Otto Alencar também é citado aqui como possível candidato, seja na cabeça de chapa, seja como vice de Jacques Wagner, por exemplo, ou talvez até, Vitor também deve ter ouvido isso em Brasília, nos corredores falando da possibilidade dele ser um vice-presidente, por que não? Então, Otto Alencar está aproveitando esse momento. Eu só acho que, em algumas situações, ele exagerou na dose, e não só gerou, até derreteu um pouco da simpatia que algumas pessoas tinham com ele, mas também prejudicou os depoimentos. Agora, que foram situações, momentos que colocaram uma dose de pimenta na CPI, isso sem dúvida, né? Agora, Eli, você falou aí sobre que na comunidade científica nem tudo se responde com sim ou não. A classe política é quem bem sabe disso, né? Exatamente. Você faz qualquer pergunta a um deputado, a um político, qual é a primeira coisa que ele diz? Veja bem. Ele já dá aquela volta no DIC e volta para o mesmo lugar sem responder nada. O jurídico também não é diferente. Toda pergunta que você faz para um advogado é depende. Depende, né? Não depende, aí pronto. Depende do caso concreto. Eu vi isso tanto na faculdade mesmo. Depende do caso concreto. Mas então, agora vamos entrar aqui nas consequências dessa CPI. A gente já estava comentando aqui antes da live entrar no ar, com relação à pesquisa que saiu. Eu tenho uns números aqui, deixa eu só resgatar aqui para falar. A pesquisa da Datafolha aponta Lula no primeiro turno com 46% e Bolsonaro com 25%, e no eventual segundo turno, Lula com 58% e Bolsonaro com 31%. O índice de rejeição de Bolsonaro bateu o recorde entre todas as outras aferições feitas pelo Instituto de Pesquisa. Na opinião de vocês, eu quero começar agora por Henrique Brinco. Na opinião de vocês, esses números já são reflexo desses 2 meses e alguns dias de CPI da Covid? Já vem de um desgaste dessa comissão parlamentar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Bolsonaro está sendo vítima, né, de uma série de fatores, né? Tivemos no ano passado, até o final do ano passado, ele vinha numa onda alta de popularidade por conta do auxílio emergencial, e a gente viu rapidamente essa popularidade minguar com o fim do auxílio emergencial, né, e depois retomada do auxílio emergencial por um valor menor, né? Então ele não conseguiu recuperar, ele teve uma alta muito grande até dezembro do ano passado, acabou o auxílio, veio a segunda onda também, né? Chegou a vacina, as pessoas começaram a entender, ele passou o ano inteiro, né, do ano passado inteiro pregando contra a vacina, e as pessoas começaram a ver que o mundo já estava vacinando e depois que o mundo já estava tirando a máscara, inclusive, né? Então, é uma série de fatores, e eu acho muito sintomática essa pesquisa, né? Como eu até falei no início do programa, o Bolsonaro ele vinha com um núcleo duro de 30%, né, desde o início do mandato dele, 30% de aprovação, né? Ele sempre tinha esse 30%. E agora, nessas pesquisas recentes, a gente vê que está minguando para chegar na casa dos 20%, né? 24%, se eu não me engano, de aprovação nesse Datafolha. Então, aquele núcleo duro, né, que trata ele como um ídolo e que não se importa com o que ele fala, né? Qualquer coisa que ele fala, o pessoal vai apoiá-lo. Esse núcleo está se dizimando, né? Então, acredito que é preocupante essa pesquisa e mostra também que o principal adversário dele, né, que é o ex-presidente Lula, está forte, né? E ainda não há uma terceira via. Agora, passando aqui para Vitor Pinto, além dessa pesquisa da Datafolha que saiu agora, tem também a questão de pedidos de impeachment que já estão sendo feitos e também das manifestações que aconteceram em todo o Brasil contra o governo Bolsonaro, a favor da vacina, enfim, contra o desmonte da educação, contra o corte de verbas para pesquisa científica, enfim, uma série de fatos que estão se sucedendo e já são consequência dessa CPI da Covid.
Você avalia dessa forma, Vitor? Avalio sim. Esse super pedido de impeachment que teve agora, que foi a reunião das denúncias, das principais denúncias, dos 120 pedidos que estão na gaveta de Arthur Lira, mostra uma força, e mostrou, por exemplo, eu nunca pensei em ver, Gleisi Hoffmann ao lado de Joyce Haussmann e também do MBL, fazendo um pedido para que Bolsonaro saia do poder, que tem impeachment de Bolsonaro. Apesar de que também Lula demorou muito e foi muito pressionado para demonstrar seu apoio ao impeachment, até porque para Lula não é saudável que Bolsonaro saia do poder agora, porque para ele é importante ter Bolsonaro como adversário, porque isso eu cheguei a comentar, inclusive, na Piatã FM também, no BNews Agora, dizendo o seguinte: Lula precisa de Bolsonaro e Bolsonaro precisa de Lula. O antipetismo com o antibolsonarismo, o bolsonarismo com o petismo. Eles precisam de se digladiar. A vida toda, desde a redemocratização do país, que a gente vê polarizações. O discurso sempre foi do pobre versus rico. Era o PT versus PSDB. A gente teve ali Collor, que foi a primeira eleição, mas depois daquela eleição de Collor foi sempre esse discurso da polarização. E o PT sempre buscou essa polarização e sempre polarizou. E não é diferente agora. Na eleição de agora, é muito importante para eles terem Bolsonaro como adversário e ter ele sangrando até lá o ano de 2022. Só que, assim, o tiro pode sair pela culatra. Eu acho difícil uma reação do presidente Bolsonaro no próximo ano que venha a ajudá-lo. Eu acredito que ele vai continuar sangrando, eu não sei como é que vai estar o futuro político dele. Ele vai demonstrar certa força ainda, eu acho que na eleição do Legislativo. Ele vai constituir ainda uma base considerável. Mas na eleição majoritária, eu acho que vai ser algo que ele vai penar muito. Tanto que agora ele já está com um discurso dizendo que tem máfia, que tem corrupção dentro do TSE, que tem irregularidade na apuração dos votos. Então, isso já é um discurso de quem sabe que a situação não está boa para o ano que vem. Então, joga para a galera dizendo assim, ó, se eu perder a eleição é porque a eleição foi roubada. Pronto. E no caso do impeachment, eu acho muito difícil, inclusive eu escrevi um artigo semana passada, eu fui muito xingado por petistas e por esquerdistas, mas eu fui bem realista no que eu escrevi. Eu acho muito difícil o Bolsonaro sofrer um processo de impeachment, mas muito difícil. Agora, a cotação está em alta. O Centrão agora está valendo peso de ouro. O Centrão vai querer cargo, o Centrão vai querer emenda para poder segurar, estancar a sangria, como Michel Temer fez, enfrentou 2 pedidos. E Michel Temer, em tese, também era muito mais frágil, no sentido da coisa, perante a opinião pública também, para cair, não caiu. Bolsonaro também não vai cair por impeachment. Bolsonaro, se sair da presidência, vai sair pela urna. Porque Arthur Lira está extremamente alinhado com ele, inclusive pensou em fazer, Lira, pelo que eu li no Poder 360, pensou em fazer uma CPI para investigar o escândalo da Covaxin e recuou. Recuou por quê? Porque é aliado do presidente. Então, ele tem maioria ainda na Câmara Federal para estancar essa sangria e não sofrer um processo de impeachment. Então, é esse contexto que está. Eu não acredito. Acho que também as pesquisas que estão saindo agora, basicamente todas as pesquisas estão demonstrando o avançar de Lula e a queda de Bolsonaro, uma queda não só de avaliação de governo, como eleitoralmente falando também de 2022, e muito se dá também pelos protestos de rua, porque apesar da esquerda ser um dos maiores defensores da não aglomeração, aglomeraram, apesar de estarem de máscara, distanciamento, álcool em gel, mas aglomeraram, foram para a rua fazer aglomeração, mas assim, dominou o noticiário, começou a ser algo ser falado, começou a algo repercutir nas redes sociais também. A gente sabe que isso implica também na questão da opinião pública, que é que conta e que é o peso da balança na hora da eleição. Okay, agora tem também só para complementar essa questão do Centrão, o Centrão de fato gosta de governo fraco. Porém, o Centrão também não é suicida, né? Então, assim, se o Centrão enxergar que o Bolsonaro vai criar problemas para ele, o Centrão vai jogar ele, né, contra o precipício, o Bolsonaro contra o precipício. Pode jogar, talvez por falta de tempo para a eleição isso não aconteça, né? Eles estão contando basicamente com o arrefecimento da Covid, né? A gente está vendo que a Covid está se controlando, né? E com a memória curta da população. Mas também há um movimento de fazer, com o fim da Covid, né, com o arrefecimento da Covid, o avanço da vacinação, as pessoas estão se sentindo mais seguras também para ir às ruas.
E a oposição já marcou, inclusive, manifestação para julho, agora final de julho, promete fazer manifestações semanais. O MBL e o Vem Pra Rua, que são movimentos que eram ligados à direita, né, estão também marcando manifestações para setembro. Então, se as ruas se começar um movimento de incêndio, né, de ruas daqui para dezembro, não são poucas as chances do Centrão abandoná-lo. Realmente pode ser remota a chance, né, pelo tempo de eleição, né, falta muito pouco tempo. Mas se o Brasil pegar fogo daqui para o final do ano, o Bolsonaro está em sério risco. Valeu, Henrique. Vitor falou aí sobre a sangria política, que o Centrão é capaz de estancar essa sangria do governo federal. E com relação à sangria na população, né, os números que têm se refletido na pesquisa, na última pesquisa da Datafolha, o governo tem perdido muita credibilidade em relação ao povo. O que é que pode reverter isso? A gente tem a chegada das vacinas, está chegando pouco, mas tem chegado, a população tem sido vacinada. Esses dias, antes de ontem, se eu não me engano, o Brasil bateu recorde com mais de 3 milhões de doses aplicadas em um último dia. Aí eu queria começar com o Eliezer agora, perguntando o seguinte: essas estratégias de chamar para o governo federal essa política de trazer mais vacinas cada vez mais, que só aconteceu depois de muita pressão, óbvio, mas chamar para o governo federal essa responsabilidade e usar o ministro da Cidadania, João Roma, que é pernambucano, mas foi radicado aqui na Bahia, fez um trabalho com Neto, aliás, foi revelado por ACM Neto no governo municipal aqui, e vitaminar o Ministério da Cidadania, sobretudo com relação ao Bolsa Família. Essa estratégia pode fazer com que essa porcentagem que o Henrique citou aí, que caiu de 30% para 24% do núcleo duro de Bolsonaro, ela possa se reverter? Eu acredito que não, porque, na verdade, o núcleo duro do presidente é formado hoje basicamente pelas pessoas que apostam no discurso radical. O discurso radical pelo discurso radical. Tanto sim que essas pessoas não cobram do próprio governo explicações mais pontuais para desfazer as acusações que estão sendo feitas. Então, eu acredito que esse núcleo que está hoje com o presidente é um núcleo, digamos assim, mais ideológico, identitário. É o núcleo raiz. Digamos assim, é um núcleo raiz. As pessoas que embarcaram nessa jornada em 2018, trabalhadores, classe média, estão vendo agora que é preciso encontrar saídas práticas para o país. A vacinação chega de maneira atrasada, não é nenhum bônus do governo federal, é uma obrigação, e isso o Brasil é exemplar, né, no mundo inteiro, na questão de ter um plano de imunização que não funcionou pela má vontade política do presidente, e ponto. Então, essas vacinas chegam de maneira atrasada e, se por um lado elas chegam e poderiam capitalizar, o governo federal poderia capitalizar, por outro lado, você tem um presidente que diuturnamente ou lança uma cortina de fumaça ou lança uma frase de efeito que mostra total desrespeito à situação crítica do país. Você falar que 500 mil de pessoas morreram, independente da agressividade do vírus e das questões difíceis de lidar durante a pandemia, mas você tem um presidente, desde o início dela até hoje, brincando com essa questão, dizendo: eu não sou coveiro, todo mundo um dia vai morrer. Ou seja, essa insensibilidade distancia qualquer possibilidade de simpatia de uma nova adesão. Eu disse o ano passado, em uma dessas conversas, que se a economia do país alavancasse, dane-se o mundo, dane-se o que Bolsonaro fala. As pessoas querem ter limite no cartão de crédito, segurança no trabalho, querem ter dinheiro para pagar suas contas, fazer seus investimentos. Mas isso também não aconteceu. Obviamente, você tem uma pandemia atrapalhando o processo, mas isso não aconteceu. Então, se o governo, por um lado, zomba brinca, o governo não, mas eu quero me referir ao presidente, se ele brinca, ironiza essa questão da pandemia, por outro lado, não faz o dever de casa de ter uma economia forte. Porque se ele conseguisse a mágica de, no meio da pandemia, alavancar a economia, todo mundo que estaria comprando carro, entrando na faculdade, viajando, fazendo o que fosse, não teria essa resistência. As pessoas querem comida na mesa, gente, pagar seus boletos devidamente, ter o filho na escola. Essas questões, elas
Oi. É a picanha. Oi? A picanha na mesa. A picanha na sim. mesa. O que é que acontece? Essas questões estão passando longe do debate político. O debate político hoje está numa bolha em Brasília, avaliando suspeita de corrupção. A chegada do Bolsa Família, das vacinas ou a própria extensão do auxílio emergencial chegam de maneira atrasada e, muito provavelmente, os ministros de Bolsonaro e o próprio Centrão vai aproveitar muito mais desses benefícios do que o próprio presidente. João Roma está aí como exemplo, está rodando a Bahia, arregimentando apoiadores, usando a estrutura do governo federal. Então, eu acho que o João Roma tem muito mais proveito disso tudo do que o próprio presidente, que deveria ser a face dessa questão econômica. Já vou deixar aqui pendente para vocês três e para os nossos outros tantos repórteres de política, o próximo assunto, que é eleição 2022, com foco aqui no governo da Bahia, para a gente montar um bate-papo para discutir sobre isso, já que você falou aí sobre João Roma rodando todo o estado. Eu queria finalizar aqui pedindo para cada um de vocês, começando por Vitor, rápido, caceteiro, falar sobre quais as impressões que vocês tiveram da CPI até agora. Vai acabar em pizza ou não vai acabar? A tendência era ela acabar em pizza. Inicialmente, eu fiz essas impressões, também registrei um artigo no podcast, dizendo que sim, iria acabar em pizza, porque não estava tendo nada substancial jurídico para que ela pudesse resvalar em uma ação penal lá na frente, ou uma ação civil lá na frente. Mas, com o que a gente viu agora, com o que foi colocado pelos irmãos Miranda, acho que reacendeu o fogo. De fato, por mais que ela acabe em pizza, politicamente, eleitoralmente e jornalisticamente, ela rendeu o que falar. E desgastou bastante o governo. Eli? Eu acho que a CPI vai passar a cumprir um papel mais, digamos assim, mais assertivo, se realmente conseguir elucidar essa questão da suspeita de corrupção. Se a CPI conseguir colocar esses dados na mesa, não apenas ali no plenário do Senado, mas colocar isso de forma clara e trocando em miúdos para o cidadão entender, eu acho que a CPI vai ter cumprido o seu papel. Se ela ficar apenas naquele debate interno, naquele plenário do Senado, vai ser o que o Vitor falou. Nós já temos material suficiente do ponto de vista político, eleitoral e jornalístico. Mas as pessoas, a população, precisa ter de maneira clara e didática o resultado da CPI. Não pode ser uma disputa de Brasília com Brasília. Tem que ser uma coisa colocada para o povo brasileiro de maneira clara. Se a CPI fizer isso, para mim terá cumprido o seu papel, seja qual for o resultado das investigações. Brinco, essa CPI vai ter maiores implicações aí para o governo federal, para o Ministério da Saúde, enfim, tudo que está envolvido? Eu acho que tem muita coisa para aparecer, né? Agora chegou a denúncia, né, do Intercept, né, da compra da vacina Sputnik pelo laboratório União Química, né, que é um laboratório ligado ao Ricardo Barros. Então já tem um novo desdobramento, né? Já é a terceira vacina envolvida em compras suspeitas. E eu acho que a CPI, o que vai ditar o resultado da CPI são as ruas, né? Não vai ser os parlamentares só vão se sentir respaldados em tomar alguma atitude se as ruas derem um tom, né? E a gente vai ver agora, nesse segundo semestre, com as pessoas vacinadas, com as pessoas se sentindo confortáveis para sair na rua, para ir se manifestar. A gente vai ver aí qual vai ser o resultado disso. Sem as ruas, a CPI não anda. Eu acho que são as manifestações realmente que vão definir os destinos do país aí nesse final de ano e ano que vem. Meninos, queria agradecer a participação de todos vocês. Henrique Brinco, repórter de política fera no que escreve. Vitor Pinto, editor de política. Eliezer Santos, nosso editor também lá do site bnews.com.br. E vamos marcar mais outras rodas de conversa dessa aqui, com distanciamento por enquanto, mas logo, logo a gente volta todo mundo para o estúdio para fazer esse bate-papo e para levar para quem está em casa, para os nossos espectadores, um pouquinho mais de informação destrinchada dessa CPI, né? Porque muita gente assiste, muita gente tem acesso àquela informação, mas às vezes de uma forma que não é palatável. Então, nosso papel justamente esse, é falar fácil e falar para o nosso povo entender. Agradeço a participação de todos vocês e vejo todos vocês numa próxima oportunidade. Tchau, gente.